para nossa última aulinha de matemática financeira, onde a gente aplica exatamente o que a gente já viu, só que dentro de um cenário que a gente dá um nome agora: juros simples e juros compostos. Ah, então, professor, isso não é um tópico adverso. Não, gente, a gente já tem ferramentas para trabalhar com eles, a gente só precisa saber como funciona a contagem de cada um deles. A gente só precisa dar nomes aqui às coisas. É só isso que a gente precisa. Vamos lá. Juros simples e juros compostos. Como é que a gente trabalha com juros simples e juros compostos? Gente, juros simples e juros compostos é basicamente uma forma de ganhar dinheiro em cima de um valor. Ponto. Acabou. Então, os juros, agora a gente vai entender como sendo o ganho. Os juros, ele é muito engraçado porque depende do referencial, né? Para quem recebe, perfeito, mas para quem paga é ruim. Então, os juros é aquele valor a mais que você paga. Ah, você pegou R$300 com uma pessoa, mas essa pessoa te empresta dinheiro a juros. Você vai ter que devolver R$400 para essa pessoa. Caramba, ao invés de ser aquele dinheiro emprestado do irmão, da mãe, do pai, camarada, peguei 300, devolvo 300. Não, você devolve 400, você devolve 100 a mais do que você pegou. Esses 100 a mais são juros. Acabou a questão. Agora, como é que eu contabilizo os juros simples? Como é que eu contabilizo os juros compostos? Como é que é o meu ganho na forma simples e como é que é o meu ganho na forma composta? Então, a gente começa discutindo dois casos idênticos. Serão, então, corzinha amarela para representar o simples, corzinha vinho para representar os compostos, beleza? Serão investidos R$200 em um sistema de juros simples durante 5 meses com taxa de 10% AM. Relaxa, que essas nomenclaturas eu coloco de propósito para que eu mostre para vocês. Determinar o valor resgatado após o período citado, ou seja, o período de 5 meses. Mesma situação. Serão investidos R$200 em um sistema de juros compostos, beleza? Durante 5 meses, com taxa de 10% ao mês. A mesma coisa, contagem simples, contagem composta. Vamos lá. Partir de R$200. Gente, juros é só fazer o seguinte. Gente, juros é ganho. Logo, lembra, a pessoa pegou R$300, devolveu 400. Você concorda que em situação de juros houve um aumento do valor que você pagou? Conclusão, gente, questão de juros é questão de aumento e você já sabe trabalhar com aumento. Acabou. Professor, primeiro questionamento, o que é AM? Gente, notações aqui simples para serem codificadas, tá? Sempre que você tiver aqui um vocabulário, tá? A.M, gente, uma forma bonita da sua prova falar ao mês, de forma abreviada. Ou seja, você só vai contar aquela taxa conforme o período passar em mês. Passou um mês, pumba. Passou outro mês, pumba. Ou seja, a contagem é de mês em mês. Ah, mas pode aparecer A.A, professor. Concordo? Aí você não vai contar a cada mês, você vai contar a cada ano. Ponto. Depende da questão. Esses são os mais comuns. Beleza? AD, ao dia. AS, né? Costuma ser ao semestre, mas a questão costuma expor para vocês. Mas esses são os mais clássicos. Vamos ficar atentos aos mais clássicos. Portanto, a cada mês, 10%. Opa! Vamos lá? Vamos supor que acabou de passar um mês. Opa! Passou um mês? Gente, sem medo, vai. Aumento de 10%. Acabou. Olha aqui, ó. Nosso valor inicial. Opa, vamos dar nomes aos bois. Gente, todas as vezes que nós tivermos um valor inicial, valor inicial,
Vamos dar nomes a isso? Vamos chamá-lo de capital. Olha aí, introduzimos. Tá aqui, ó. R$ 200, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Estamos começando com esse valor. Gente, valor inicial. Ou seja, já temos um nome para ele. Capital. É o valor que eu começo. O valor que eu entrei. O valor inicial. Ponto. Capital. Peraí. E esses 10%, professor? O que são esses 10%? Opa! Esses 10% pra gente é a taxa. Pronto. Acabou. Taxa. Taxa. Opa. Professor, os 5 meses. Ora, 5 meses? Isso aqui é o tempo. Pronto. Tempo. Valor inicial, capital. A porcentagem, a taxa. 5 meses é o tempo. Beleza. Beleza. O que a gente faz? O que você já sabe. Aplica o aumento. Você já sabe fazer conta de aumento. Ah, professor, é só fazer o aumento de 10%? O que é o aumento de 10%, gente? Lembra? Lembra do seu professor dando a dica? 100% aumento, 10%. Acabou. Ou seja, é o mesmo que 110%. Ótimo, aplica no valor. Ah, passou um mês, então você fica com 110% de 200. Perfeito. Olha lá, corta. Ó, conclusão, 2 vezes 110. Ah, olha que maravilha, gente. Após um mês, há uma taxa de 10%. Olha que coisa linda. Eu tinha R$200, deixei rendendo um mês, aumentou 10%. Conclusão, 220. Ah, professor, questão de baixo. Vamos fazendo os dois paralelos. Aqui é juros compostos, aqui é juros simples. Qual é o problema? Passou um mês. Como os juros correm a cada mês aumenta 10%. Aqui a ideia é a mesma. Vamos fazer questão de deixar isso daqui muito claro. Aqui não tem diferença, gente. Taxa. Tá aqui a nossa taxa. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Puf. Só apagar aqui. Puf. Tá aqui. Taxa. Nossa taxa tá aqui. E esse valor aqui? Bom, continua sendo nosso tempo. Valor inicial. Capital. Sem nenhum probleminha. Definições estão todas aqui. Ó. Puf. Tá aqui, ó. Tranquilamente. Ah, então peraí, professor. É a mesma ideia? É, gente. Mesma ideia. Você tem 100%. Passou um mês, que é o período que a gente está contabilizando, cresce 10%. Aumento de 10% é aplicar 110% no valor. Acabou. Ah, professor, então peraí, que não está fazendo. Peraí, que isso aqui não pode ser. Você está falando que juros compostos e juros simples é a mesma coisa? Não estou falando que eles são a mesma coisa, mas sabe o que eu estou querendo te dizer? Que no primeiro período não importa. Juros simples e juros compostos rende a mesma coisa. Conclusão. Se você pegar um item falando que os juros compostos é sempre vantajoso em relação ao simples, você vai marcar errado.
Você vai marcar errado porque você tem na sua cabeça essa doutrina de sempre, que juros compostos rende mais, professor. Você tem isso porque é do seu dia a dia. Só que está errado, porque acabei de te provar que a gente está começando agora a investir em juros simples e juros compostos e o primeiro período não interessa em qual você investe, é aumento nos dois. E é a mesma coisa. Eu estou te mostrando, é lógico, na mesma taxa, nas mesmas condições, gente, comparar juros simples e juros compostos no primeiro período não importa. Não importa. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Acabou. Tá bom? Acabou. Não tem que ter esse problema. Não tem esse problema. Por favor. Tá? Então, pronto. Não caia nessa pegadinha de que juros compostos é sempre vantajoso, porque no primeiro período estamos provado. Eles se comportam de mesma maneira. Então, pronto. R$ 200 era o nosso capital, é o nosso valor inicial. Após um aumento de 10%, gente, aplica 10% no valor, vai. Aplica 110%. Lembra, gente? Lembra que 110% porque é um aumento de 10%. Beleza? Só que agora sim muda. A partir do próximo período as coisas já vão mudar. Mas é agora que é a dica do seu professor. Como é que funciona juros simples? Como é que funciona juros compostos? Gente, tranquilo. Juros simples, juros compostos começam do mesmo jeito. Aplica o aumento no valor. Ponto. Se agora os juros for simples, olha a dica do seu professor. Vou tirar essa observação daqui, vou colocar aqui para cima. Gente, por favor, observação extremamente importante. Olha o alerta. Se os juros for, olha que fácil, simples, observe o ganho do primeiro período. Gente, de novo, ganho do primeiro período. Pois ele se mantém. Acabou. Ah, peraí, professor. Era 200, foi para 220. Houve um ganho de 20. Exatamente. Ou seja, gente, se os juros for simples, esse ganho é mantido. Acabou a questão. Ah, não, professor, peraí. Peraí. Você está querendo dizer que é ridículo assim? Vamos de novo? Olha que exemplo fácil, gente. R$ 200 que eu comecei, não foi? Bora lá? Passou um mês, já fizemos o aumento. Você já sabe aplicar aumento. É só somar ao 100% o aumento e aplicar no valor. Você descobre que fecha 220. Ah, então se os juros for simples, observe o ganho do primeiro período, pois ele se mantém. Exato. Observe o ganho do primeiro período, pois ele se mantém. Acabou, gente. A cada mês, ganha 20. Ó, que obra maravilhosa. Acabou. Então, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Acabou a questão. Se você ficar 5 meses investindo a juros compostos, a juros simples, R$ 200 a 10% ao mês, opa, 10% faz o primeiro aumento. Oi, você já sabe aplicar. Fazendo o primeiro aumento, observe o ganho. E o ganho é mantido. Se os juros for simples, acabou. Resposta. Olha aqui de maneira perfeita. Ó, o nosso valor final. Tá aqui, ó. Ou seja, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que após 5 meses, teremos R$ 300. Acabou.
Acabou a nossa questão. Ou seja, gente, quanto teremos após 5 meses de aplicação a juros simples de 10% ao mês? Faz o aumento uma vez, o aumento você já sabe. Vê o ganho, porque o ganho se mantém. Aí só vai contando quanto tempo é a questão que aqui passe. Acabou, gente. Acabou. Acabou. Você fala, professor, eu vou ter que ficar contando assim? Claro que não, gente. Vamos lá. Você sabe que de 200, você já descobriu que o ganho é de 20? Vamos lá, gente. É só fazer 200 mais, 5 vezes o 20, porque o ganho vai ser contado 5 vezes. Acabou. 5 vezes 20, lembra a primeira multiplicação? 100 mais 200, 300. Acabou a questão. Eu só te mostrei isso aqui destrinchado, ó. Aberto. Perfeito. Acabou a questão. Isso é juros simples. Faz o aumento uma vez, observa o ganho, porque, gente, o ganho vai ser mantido. A cada mês, aquele ganho vai ser mantido. Acabou. Isso é juros simples. Resposta 300. Mas, professor, eu sou fã de fórmula. Gente, eu te mostrei que não precisa. Quanto menos fórmula, melhor pra gente. Mas se você é fã de juros de fórmula, eu vou te dar. Mas espera aí. Gente, esse daqui não é o nosso valor final? Nome para ele nós temos também. Montante. Nomes estão dados. Valor inicial, capital. Valor recuperado ao final do investimento, montante. Taxa é a porcentagem que a gente quer aplicada e o tempo é a quantidade de tempo que aquela questão está querendo que passe. Acabou. Mas eu escrevo isso só para que você entenda que a fórmula é, se você quer fórmula de juros simples, gente, por favor, tá aqui, não precisa, mas tá aqui. Montante, ou seja, valor final é igual ao capital, que multiplica a taxa, melhor, né? Que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Acabou. Essa é a fórmula para quem quiser a fórmula, mas não precisa, porque eu já te dei todas as ferramentas. Vou colocar a fórmula lá embaixo, tá, gente? Não quero poluir aqui, mas só para você ver. Vamos lá? Montante é igual capital, 200, vezes 1 mais... Gente, qual é a taxa? A taxa, 10%. Tá aqui, ó. 10%, hein? 10%. Vezes o tempo. 5. Não quero em 5 meses? Bora lá. Fica 200 vezes, primeiro parêntese, hein? Primeira multiplicação. Corta. Gente, 5 dividido por 10. 0,5. 1 mais 0,5. 1,5. Gente, 200 vezes 1,5, a gente vai encontrar 300 perfeitamente. Tá bom? Essa é a fórmula. Caso você queira, de juros simples, seu professor vai colocar bem aqui logo, ó. Tá aqui. Se você quer juros simples em fórmula, não precisa, mas tá aqui. Montante é capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula caso você queira. Mas não precisa, porque quanto menos fórmula, melhor. Então, só dando nomes aqui. Portanto, nosso capital C, nosso montante M, né? De montante. Aqui é nosso tempo, a gente costuma atribuir T. E aqui a nossa taxa é a que a gente chama de I. Só as letrinhas dadas, caso você encontre isso em alguma questão, tá bom? E o nosso vocabulário, vou colocar bem aqui no cantinho, só para você ficar atento a essas siglas aí, mas isso aqui já não vai ser mais um problema para você. O professor já coloca ali no final. Professor, mas e se o esquema é em juros compostos? No primeiro caso, deu do mesmo jeito, né? Sim, no primeiro período tudo bem. Só que no segundo mês, eu tenho que observar a mesma coisa? Não. Não. Diferentemente do que nós fizemos no simples, gente, temos um alerta também. Se o juros for simples, observe o ganho.
e ele se mantém. Então, gente, acabou. Juros simples, você só vai atrás do ganho, ou seja, você vai aplicar o aumento, descobrir o ganho, esse ganho vai ser contado quantas vezes a questão quiser. Acabou. Não precisa de fórmula. Mas e se os juros for compostos, gente, não é igual isso aqui. Se os juros, ó, compara bem o que a gente vai fazer. Ó, se os juros for composto, ó, se os juros for composto, aplique, ó, sempre o aumento correspondente. Acabou. Acabou. Ah, professor, é só isso? Gente, é só isso. É só isso. Não tem que se preocupar, não. É só isso. Ah, então no juro simples, professor, eu só faço o primeiro, vejo o ganho e ele se mantém. Aqui. Ah, professor, aqui você faz a mesma coisa? Não, não. Aqui é só você fazer, ó. Sempre aplica, gente. Sempre aplica o aumento, ó. Multiplica por 110%. Não foi isso? 220. Beleza. Ei, aplique de novo. Não é aumento de 10% a cada valor? Então, aplica de novo. Aplica de novo os 110%. Acabou. 220. Né? Se você pegar 220 vezes o 10%, 242. Aplica de novo 110%. Professor, quantas vezes? Uai, 5 vezes. Ele não quer 5 vezes? Pronto. 266,2. Tá aqui, ó. Vamos descer aqui, porque é só isso, gente. É só isso. Aplica sempre o aumento. Não é à toa que talvez você já deva ter escutado isso em algum momento, que os juros compostos é juros sobre juros. Fez o aumento, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Acabou. Faz de novo. Aplica 110%. Acabou. 266 vezes 110%. 292,82. Não satisfeito? Ó, aplica de novo. Aqui. Aplica de novo. Vezes 110%. E fica com 322,10. Pronto. Agora acabou. Tá aqui. Ó. Primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, acabou. Então, depois de 5 meses, olha aqui a diferença, né? Vamos escrever aqui a mesma ideia. Ó, vamos sublinhar aqui. Olha aqui o valor que você obteve no final da aplicação. Ah, professor, mas você acabou de provar, os juros compostos é sempre vantajoso, porque me rendeu mais. Tá bom? Calma. Os juros compostos é vantajoso se você seguir, porque se você parasse no primeiro período, o ganho seria o mesmo e não teria distinção entre os dois. Cuidado, tá? Acabou. Ou seja, aqui, após 5 meses, teremos 300. Aqui, após 5 meses, aqui, ó, após 5 meses, teremos, tá aqui, 322,10. Acabou a questão, gente. Acabou a questão. Aqui, o nome vai ser o mesmo. Não é o valor final que a gente obteve depois de toda a transação? Não é o valor final? Se esse daqui é exatamente o valor final, então ele é o nosso montante. Vamos chamar de M. Só isso. Ponto. Tá aí. O nosso valor final. Acabou, gente. Acabou. Ah, professor, então significa dizer que os juros compostos você vai aplicando sempre o aumento. E, gente,
Não precisa ficar nessa. Você consegue perceber que o 110%, na verdade, você consegue enxergar isso de forma bonita como sendo 1,1? Não é só fazer 110%, gente? 110 dividido por 100? Ou seja, é só ir multiplicando por 1,1. Ah, professor, peraí, agora eu acho que as coisas fazem muito sentido, porque sabe o que acontece? O que a gente fez, na verdade, professor, foi pegar o 200, aplicar o aumento 5 vezes? Exatamente, gente. Aqui, ó. Agora você entende o que é os juros compostos. Aí, ó. A gente multiplicou por 1,1 5 vezes. Ei, mas a gente já estudou isso. Quando você multiplica por um número, né, várias vezes, isso é expoente, lembra? 1,1 elevado a 5. Por isso que em algumas provas desse estilo, você costuma a sua prova trazer o seguinte, ó, considere 1,1 elevado a 5, aquelas coisas que você até assusta quando você vê como um dado na questão. Às vezes você vê um dado desse na questão e já se assusta. Não, gente, ele está te ajudando. Por quê, professor? Uai, porque ele está contando 1,1 5 vezes. E aí, ó, ele te dá na prova. 1,1 elevado a 5, 1,61. Você não tem calculadora. Ah, então é só fazer 200 vezes isso 5 vezes, porque fica rendendo 5 meses. Perfeito. E aí, você substituindo isso, gente, você vai dar o mesmo valor. Tá bom? Faz aí, ó. 200 vezes 1,61, 322. Ou seja, porque muitas das vezes a prova sabe que você não tem calculadora, então ela não vai ficar fazendo você fazer essa conta várias vezes. Porque imagina, gente, se não fosse 5 meses, se fosse 20 meses, você ia ter que multiplicar por 1,1, ou seja, você ia ter que ficar fazendo aumento 20 vezes. Não faz sentido. Aí ele ia te dar 1,1 elevado a 20. Por quê? Porque é o aumento durante esse tempo, já que é de juros compostos. Juros compostos, você sempre aplica o aumento. Acabou. É sempre multiplicar pelo aumento. É sempre multiplicar. Ah, professor, se fosse 20%, sempre ia multiplicar por 120%, 1,2. Olha como é que as coisas já estão bem mais simples, fáceis. Acabou, gente. Professor, mas e se ele pergunta de juros? Gente, a gente já discutiu. Juros. Juros, vou escrever bem grande, de uma vez por todas. Juros é o quê? É o ganho. Acabou? Isso é os juros. Ah, então significa dizer, professor, que aqui nessa questão aqui, os juros foi de, eu tinha 200, foi para 322,10, o ganho, o que eu ganhei? 122,10. Isso aqui é os juros. Ponto. Juros é o ganho. Já sabe disso. Acabou. Professor, resumindo, é só isso? Gente, é só isso. Se a questão for juros compostos, pega o valor inicial, aplica o aumento toda vez, durante o tempo que ele quiser. É juros simples, aplica o aumento uma vez, observe o ganho e faz sempre o ganho somado no tempo que ele quiser. Acabou. Ah, então, aqui os juros foi de 122. E aqui? Vai. Aqui os juros foi o ganho. De 200 foi para 300. Então, o ganho, os juros, foi de 100. Acabou. Acabou. Tá? Prontinho. E isso aqui é juros simples. Isso aqui é juros compostos. Professor, eu sou formuleiro. Tá bom. Montante, que é o valor final, se encontra pegando o capital, multiplicando por 1 mais a taxa. Porém, você não pode multiplicar pelo T. Você tem que elevar ao T. Ah, por isso é uma potência? Por isso é uma potência. Você tem que elevar, porque você sempre vai multiplicar o aumento na quantidade de vezes que a questão quiser. Que quem manda a quantidade de vezes que a questão quer é o tempo. Então, professor, aplica essa fórmula aqui. Deixa eu ver, aplico. Montante é igual ao capital, valor inicial. 1 mais a taxa. Taxa, 10%, hein? Elevado a 5. 200 vezes 10%,
1 mais 0,1. Opa, 200 vezes 1,1 elevado a 5. Ah, já sabíamos. Porque é só fazer o aumento quantas vezes a questão quiser. Acabou. Não precisa de fórmula. É só caso você queira. Professor, questão pediu juros. Não tem problema. Os juros é o ganho. Então você descobre o montante e acabou. Simples. Um abraço, galera.